Olho para os montes, de onde me virá o socorro. As desilusões da vida, as situações vividas me fazem chorar, mas a tua voz vem trazer conforto ao meu coração, e o teu amor, Senhor, diferença faz em mim. Olho para os céus, como posso entender tua grandeza? Teu poder imenso, teu amor perfeito me fazem chorar. Muitas lágrimas de amor, Senhor, os meus olhos vão jorrar. Lindos versos de louvor a ti, os meus lábios vão brotar. Olho para os montes, de onde me virá o socorro. As desilusões da vida, as situações vividas me fazem chorar, mas a tua voz vem trazer conforto ao meu coração, e o teu amor, Senhor, diferença faz em mim. Olho para os céus, como posso entender tua grandeza? Teu poder imenso, teu amor perfeito me fazem chorar. Muitas lágrimas de amor, Senhor, os meus olhos vão jorrar. Lindos versos de louvor a ti, os meus lábios vão brotar. Boa noite, meu irmão, minha irmã, a graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria hoje estarmos aqui recebendo o nosso irmão, pastor Adilson, da Primeira de Maringá, por muito tempo pastor lá em Rolândia. É um privilégio para nós termos esse tempo de conversa
você que nos assiste, aproveite esse tempo que nós estamos iniciando, compartilhe com seus amigos, porque muito provavelmente você tem muitos amigos que não são meus, que se você clicar em compartilhar, eles também vão partilhar dessa conversa que nós temos. Boa noite, pastor Adilson. Boa noite, pastor Paulo. Boa noite a todos que estão conectados. Uma alegria enorme estar com você, pastor Paulo. É uma honra. A alegria é nossa, né? Eu estive conversando, meus irmãos, minhas irmãs que nos assistem, um tempo antes aqui do início, perguntando da situação que eles estão convivendo lá em Maringá e obviamente, não é diferente da nossa aqui. A atenção das pessoas todas aí, os cultos lá eles retomaram, mas com uma capacidade bem menor. O quê? Quantos por cento do total do templo está ocupando agora? O templo cabe 500 pessoas, né? Pois é. E hoje nós estamos com... A capacidade de hoje é 85. Pois é. E os casos só aumentam. E nós estávamos conversando que está tudo virando de ponta cabeça. Amanhã o pastor Adilson vai fazer um casamento. Imagina só, um pastor fazendo um casamento com máscara. É isso que vai acontecer. Perigoso o pessoal falar que o pastor é mascarado, né? O pastor mascarado aí, né? Engraçado. E como você vai fazer para o noivo beijar a noiva, né? Fico pensando nisso. Como que vai fazer isso? A questão parece-me que há uma possibilidade aí dos noivos ficarem sem a máscara, os dois, certo. Sabe? Mas o pastor de máscara, os convidados de máscara, e um casamento que era para ser um casamento com todo um aparato, músicas, todo muito ornamentado, se tornou um casamento para 15 pessoas. Olha só, é impressionante isso. Pastor, os irmãos que nos assistem querem saber um pouquinho do senhor. Eu acho que muitos não sabem a sua história um pouquinho. O senhor pastoreou, tem quantos anos já de ministério? Pastor Paulo, eu me formei em 1987. E fui para Minas, né? Minha primeira igreja foi Nova Resende, em Minas Gerais, Presbitério Sudoeste. Depois eu fui para Capão Bonito, São Paulo, interior de São Paulo. Ficamos 1 ano, depois 5 anos em Bandeirantes, Norte Pioneiro, 23 anos em Rolândia. Ministério muito frutífero. Velho, se for contar aí, nós vamos 23 anos em Rolândia, né? E estamos começando uma caminhada aqui em Maringá, né? Que bênção, muito bom. O senhor está quanto tempo agora em Maringá? Foi o ano de 2019 e agora esse ano, então 1 ano e meio. Olha que bênção. Uma igreja influente, uma bênção essa igreja, e a sua vida tem sido uma bênção. Eu conheci o pastor Adilson, meus irmãos que nos assistem. É a primeira vez que eu o vi, ele não me conhecia, obviamente, mas nós éramos seminaristas na IPI de Arapongas, e uma vez o pastor Claudecir, que foi colega de seminário dele, na época era pastor em Arapongas, convidou o pessoal de Rolândia para estar lá, e ali eu conheci, mas eu não tive contato de conversa. Mais à frente nós o conhecemos por conta da igreja, das reuniões dos pastores e líderes, e foi um tempo, nós podemos ver o quanto Deus tem usado a vida dele, sua família, sua casa. O pastor Adilson é casado com a Eliane, né? Tem 2 filhos, um dos filhos, o Eduardo, é isso mesmo, né? Eduardo. Eduardo é médico, hoje está na linha de frente do combate aí na cidade de Maringá. E o Rafael é pastor e psicólogo, está em Londrina agora, é isso, né? Pastoreando em Londrina. Em qual ele lá? Mora em Rolândia, mas pastoreia em Londrina. Está começando também o trabalho lá em Londrina, né? Ótimo. Qual igreja que ele está lá? É a 10ª IPI. Olha que benção. Muito bom. Chamada IPI Hebron. Muito bom. A 10ª. Está contente lá, pastor Paulo? Contente, está feliz com o que Deus está fazendo, sabe? Mesmo nesse tempo, porque ele entrou lá agora pastoreando no meio da pandemia. Verdade. E aí, né, calcula os desafios. Ele está conhecendo. Já não tem problema para resolver, né? Então. Mas ele está feliz, graças a Deus. É jovem, é novo, né, pastor Paulo? Sabe tem muita lenha para queimar, né? Muita lenha para queimar. Pastor Adilson, eu me lembrei agora falando do Rafael, me lembro uma vez que você disse para nós, aliás, compartilhou na igreja à época em Rolândia,
que o Rafael, o sonho dele era ser médico, né? E de repente ele mudou de ideia, né? Você gostou demais da ideia que ele tomou, né? O Eduardo é médico e aí ele estava se preparando para medicina também. E aí estava indo super bem nas provas, tinha provas para fazer. E ele era daquela turminha assim que ia junto para o vestibular, ele era cabeceira, vamos dizer. Era bom. E eu levei um missionário para falar em Rolândia, com o propósito de nós investirmos na vida desse missionário, né? E quando o missionário pregou lá e terminou, ele procurou a gente e falou: não quero ser médico, eu quero ser pastor. Cara, não foi fácil não, pastor Paulo, não foi fácil. Gente do céu, foi difícil. Mas Deus fez e ele foi para o seminário. E lá em São Paulo, foi para São Paulo, para o seminário da IPI. Aí ele foi fazer também psicologia, estudou na Mackenzie. E então ele se tornou pastor, psicólogo. Está feliz aí na caminhada, começando também como psicólogo, abriu uma clínica em Rolândia e está indo. Glória a Deus. O objetivo desses encontros, como eu disse para o pastor Adilson, para você que nos ouve, é mostrar ou compartilhar com os irmãos que o reino do Senhor é muito grande. Temos irmãos na fé em várias denominações, mas nós cremos no mesmo Deus que está no controle de todas as coisas. E hoje eu tenho a alegria de convidar o pastor Adilson, que é pastor da mesma denominação que eu pastoreio, a Igreja Presbiteriana Independente, ele lá em Maringá, na primeira, eu aqui em Jandaia do Sul, minha esposa pastoreia em Mandaguari. Aliás, eu quero mandar um abraço, minha esposa está aqui perto de mim, não aqui comigo, mas amanhã é aniversário dela. Opa! Amanhã ela completa mais uma primavera, que Deus dê a ela muitos anos de vida e muita paciência comigo. Mas nesse tempo que nós estamos convivendo agora, eu estava pensando aqui que muitos planos nossos foram frustrados, né? Eu estava compartilhando com o pastor Adilson um pouco antes de nós entrarmos ao vivo, que aqui em Jandaia do Sul, por exemplo, nós tínhamos vários projetos, planos, programações para os 30 anos da nossa igreja, vários convidados para pregarem, e estava praticamente tudo fechado. E de repente o mundo virou de ponta cabeça, né? Só Deus que está no controle, né? Ninguém tem o controle a não ser Deus. Então, eu não sei, o Adilson também disse que em Maringá foi a mesma coisa. Imagine o Rafael começando a pastorear uma igreja bem num momento como este. Então, eu me lembrei de 2 versículos, pastor. Um deles da de Jó, 42:2, que diz assim: bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração com relação a essa questão de frustração, de fracasso, de projetos não concretizados, né? Pastor Paulo e irmãos, você que está acompanhando, por certo também, eu creio que todos tiveram que refazer alguma coisa, que está pensando que passo dar agora, né? Pais, por exemplo, na escola, com filho na escola, tiveram que fazer reajuste na sua vida. O ano passado, nós viemos para Maringá o ano passado, o primeiro ano foi em 2019. 2019, nós ficamos como pastor auxiliar, para nós estarmos, foi muito importante, para estarmos conhecendo a igreja em Maringá e fazendo um planejamento para a igreja. Então, nós fizemos um planejamento para 2020, um planejamento detalhado, um planejamento forte, ousado para a igreja. E começo do ano, tudo começou acontecendo. Nós fizemos uma reunião de líderes no nosso acampamento, sexta-noite, sábado, durante o dia, passando o plano, porque depois do plano passar pela equipe pastoral, trabalhamos com a equipe, depois trabalhamos o conselho, e aí nós passamos o plano para os líderes e entramos com ele em ação e começamos em fevereiro, exatamente dia 9 de fevereiro, nós demos o start do plano 2020, a igreja tomando uma proporção muito especial na caminhada, alegria, muita gente nos cultos,
e de repente chegou março. Quer dizer, nosso plano, ele funcionou um mês. Então, todo o planejamento, né, humanamente falando, ele funcionou um mês, e aí nós tivemos que recuar e não ter cultos e tudo isso que os irmãos já sabem. Então, isso foi muito difícil. Foi um ano, 2020, nós tínhamos congressos que já não aconteceram e outros que seria para frente. Viagem para Israel, nós estávamos com uma viagem marcada para julho. Pois é. O grupo formado e uma porção de coisas que nós tivemos que fazer uma mudança grande, né? Aliás, mudança grande não, várias coisas que você não aconteceu, né? Não deu para acontecer. Então, não é só uma mudança, mas assim, é um repensar, e nós estamos em processo ainda de repensar, né? Estamos a cada dia vivendo o que fazer, buscando de Deus, e estamos indo aí nessa caminhada, dessa forma. Pastor, que palavra você tem para alguém que está passando, que eu acho que a maioria das pessoas estão passando exatamente por isso? Frustração, desânimo, talvez, sonhos frustrados, né? Deixa eu falar para você que é pai, para você que é mãe, para você que é empresário, para você que em algum momento, né, um comerciante, em algum momento você achou que não ia dar. A palavra que eu guardo hoje no coração, e fez muito bem a minha vida, é que os imprevistos, eles não surpreendem Deus, né? Então, a palavra que eu tenho, e essa palavra tem ecoado no meu coração, pastor Júnior, que é a seguinte, em Gênesis 12, Deus chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e tal, tal, tal. E aí você vai encontrar, a Bíblia vai passando, e você vai encontrar Gênesis 15, depois de um fato inesperado, porque aí Ló se separou de Abraão. É um texto de uma luta, depois de uma batalha, depois de uma situação complicada. Abraão teve que guerrear contra aqueles reis que levaram Ló e tudo. Deus voltou no capítulo 15 e disse para ele o seguinte: não temas, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Sabe o que tem ecoado muito forte? Eu queria deixar essa palavra para você que está acompanhando agora o programa, né, esse tempo, esse bate-papo, é que as promessas de Deus, elas continuam valendo sobre a tua vida. Amém. Continuam valendo sobre você. Deus, ele está presente. É como que ele pegasse a gente no meio disso e falasse: você acha que eu perdi a promessa que eu tenho para a tua vida? Então, a minha palavra e o que tem me levantado no meio de tudo isso é que o que Deus planejou para a minha vida vai se cumprir, se estabelecer, e eu tenho sido renovado nessa convicção a cada dia. É hora de nós declararmos que aquelas promessas que nós tínhamos antes, elas então se cumprirão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. É triste a gente ver que algumas pessoas, por exemplo, uma situação nova que vocês estão vivendo, e nós aqui também, mas vocês muito mais próximo disso, morando na mesma cidade, o filho não poder morar com vocês, não é? A pandemia, o nosso filho Rafael, que mora em Rolândia e pastoreia em Londrina, nós ficamos sem ele vir em casa há mais de 3 meses. Ele veio domingo passado agora, e aqui do lado, né? O filho que morava conosco saiu de casa, dada a profissão dele, o trabalho dele com a saúde. Alugamos um apartamento para ele. Então, nós moramos na mesma cidade, nós temos quartos sobrando em casa, e ele está morando em outro local, pagando aluguel, e tudo isso, né? Então, é bastante difícil, né? Mas, irmãos, sabe, pastor Paulo, todos nós estamos aí entendendo que agora é uma hora em que a fé também é provada, né? Sim. A fé é provada. Porque se nós tivermos uma fé
só para um momento do bom, ela não é verdadeira, né? Então, a nossa fé, o que nós declaramos, que Deus é grande, Ele é maior do que as circunstâncias, nós cantamos, nós lemos na palavra, hoje nós precisamos colocar isso em prática. Na vida pastoral, fechar o templo, calcula, fechar o templo. Você que tem comércio, fechar o comércio, você fala, mas como é que pode isso? Deus, ele vai fazer. Né? Mas é um momento que a fé, que é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem, ela é exercitada. Eu falo para você que é pai, que de repente tenta bater o desânimo, você que é mãe, você que é filho, você que está hoje aí, de repente você diz assim, tudo está... Uma senhora me falou agora há pouco, pastor, como está estranho, como que o mundo está estranho. Na verdade, Deus está revelando sinais dele nesse tempo, e eu chamo você a levantar a cabeça e crer verdadeiramente, né, no que nós falamos, que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Amém. Se você pudesse resumir com uma palavra o aprendizado que Deus tem dado para você nesse tempo, o que você falaria? Numa palavra... Ou duas. Uma palavra, para mim, assim, para uma palavra eu digo que sim, eu vou falar de tempo, né? Arrependimento, sabe? Eu acho que a palavra hoje é arrependimento. Deixa eu compartilhar o porquê que a palavra arrependimento. Toda vez que Deus tratou o mundo com a situação assim, você pode ver em Êxodo, quando as pragas vieram do Egito, e você vai ver tudo o que aconteceu, a palavra que ela sobressaía é o seguinte, é arrependimento, é tempo... Para mim a palavra é arrependimento, é a palavra do tempo. Arrepender dos nossos erros, arrepender dos nossos pecados, porque Deus está tratando a humanidade. Né? É verdade. Eu acho que Deus está... Eu penso assim, que Deus está dando uma oportunidade para as pessoas colocar confiança nele, né? Porque nada nesse mundo nos dá segurança. Tudo desmoronou. O humano desmoronou. Tudo. Acabou. Eu falo arrependimento porque, a ciência, onde está a força da ciência? Estão batendo cabeça. Batendo cabeça. Hoje, quanto tempo faz? Estamos aí, não tem uma solução estabelecida. A tecnologia, né, tão evoluída, que é uma benção, estamos fazendo uso dela aqui agora, mas ela também não pode resolver. O poderio humano, onde está o poderio humano? Os grandes homens, onde estão os grandes homens? Os que eram aplaudidos e como que senhores da situação toda. Por isso que a palavra, pastor Júnior, para mim é arrependimento, porque todos estão tendo que reconhecer. Esses dias você já deve ter visto um vídeo, os presidentes se ajoelhando, dobrando, orando ao Senhor. Antes isso não acontecia, né? Então, tudo aquilo que era baluarte humano foi lançado por terra. Hoje nós vemos verdadeiramente que Deus reina. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Eu compartilhei com os irmãos sobre uma oração muito difícil que eu fiz há muito tempo atrás, que é uma luta até hoje para mim, que eu tinha muitos sonhos pela frente. Eu tinha muitos sonhos no meu coração. E certa vez eu me coloquei em oração, ainda morava em Arapongas, estava no período de licenciatura. E eu estava em oração e falei, Deus, eu coloco os meus sonhos nas tuas mãos. Se não for os seus, eu abro mão deles porque eu quero que os seus se tornem realidade na minha vida. Mas é muito difícil a gente abrir mão dos nossos sonhos. Mas nem sempre os nossos são os dele. Como esses projetos que fizemos para a igreja, né? Em Maringá, Jandai e tantas outras igrejas, tantos projetos, e tudo ficou parado, alguns não vão ser realizados, outros talvez sejam, mas Deus não saiu do trono. Deus está no controle. Deixa eu te falar um grande projeto nosso. No meio de tudo, algumas coisas que eu já falei, mas no meio de tudo isso, nós lançamos a construção de um templo. Nós mostramos o vídeo, a construção de um templo bem grande aqui em Maringá. Nosso desejo era estar construindo. E, de repente,
puxa, vamos construir um novo templo e tal, e Deus preparando todas as coisas. Sabe o que eu tenho dito para o conselho? Não é nem tempo de falar em construção. Sim. Vamos construir com a graça de Deus, mas agora não é tempo. Agora é tempo de rever muitas coisas, né? Então, assim, planos que grandes, coisas assim que... E era para Deus, vamos dizer. E era para Deus, né? Mas o Senhor diz assim, eu vou mudar, porque tem uma coisa que está sendo trabalhado, que é o seguinte, o coração do homem, o coração humano. Eu vou falar, pastor Júnior, para você que acompanha, é um freio de Deus isso. Gente, onde nós íamos parar? Na área da sexualidade. Onde nós íamos parar? O que estava acontecendo no mundo? Então, é o seguinte, Deus falou, vou pôr um freio nessa questão toda, né? E hoje, é claro que sempre tivemos uma questão de problemas de depravação e tudo e tal, porém, freou muita coisa. Sim, verdade. Me lembrei daquela canção, né? Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir, vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. É hora de se arrepender. Eu creio que essa palavra calou no meu coração. Quero voltar ao início de tudo, né? Quero rever meus conceitos, rever meus valores. Hoje não tem lugar para homem grande, hoje não tem lugar para ninguém se exaltar, não. Hoje é lugar para arrependimento, né? Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, né? É isso mesmo. Pastor, eu queria que você fizesse uma oração para nós, para as pessoas que nos assistem, para aquelas que de repente estão passando por uma situação bastante difícil, talvez não na saúde, mas talvez financeira. Todos estão passando por dificuldades nesse momento. Nós tivemos esses dias atrás aqui em Mandaguari, uma pessoa que tirou a vida por conta dessa situação. Outras tantas que estão desesperadas com algum familiar doente. Outras com algum sintoma, já ficam assustadas, não sabem o que é. Outras desempregadas. Então, para a gente terminar esse momento, não sei o que o senhor quiser falar agora, depois fazer uma oração por nós. Irmãos, antes da oração, se o pastor Júnior permitindo, Sim. Só deixar algo que tem falado comigo nesses dias. Ótimo. Esses dias eu tenho pensado sobre tempestades. Preguei domingo passado sobre tempestade e vou pregar nesse domingo pela manhã sobre tempestade. E eu só quero destacar aquele texto tão conhecido que Jesus, ele vai com seus discípulos atravessando aí o mar da Galileia, né, o lago de Genezaré, que é o mesmo local, o mar de Tiberíades, tudo isso. E Jesus adormeceu e sobreveio uma grande tempestade. E eles despertaram a Jesus. E aí eu só quero destacar esse ponto aqui, porque são vários detalhes do texto. Mas quando Jesus ele se levantou, ele repreendeu o vento. Repreendeu o vento. Eu fico pensando aqui no Senhor repreendendo a causa daquela tempestade, porque as ondas se levantavam. E o vento, ele é o que causa as ondas, né? É o que levanta as ondas. E aí, em seguida, ele repreende a fúria da água, repreende as ondas, e o texto diz que fez-se bonança, veio a bonança. Então, nessa hora, os discípulos, nós vamos encontrar a pergunta, quem é esse? E até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece. Quero dizer para você que nós, nesse tempo, nessa tempestade toda, veremos o momento em que Deus, com a sua autoridade, graça e glória, ele dará a sua palavra de ordem e tudo mudará. Tudo terá, então, a transformação.
Mas sabe, no meu coração, quando isto vai acontecer? No momento em que, nos desígnios de Deus, as pessoas o reconhecerem, não é? Porque assim, eles reconheceram após ele repreender aqui, nós temos o ensinamento, mas quando o Senhor vê que os corações estão preparados para reconhecer que é ele que faz, né? Porque aqui eles reconheceram. Eu creio que nós teremos uma palavra do Senhor que ela muda tudo isso. Mas eu digo para você, Deus não te desampara. Eu digo que Deus, ele vai te suprir, ele vai cuidar dos detalhes, está cuidando dos detalhes. Deus está dando oportunidade de nós sermos mais famílias, valorizarmos o que realmente precisa ser valorizado, não é? Valorizar aquilo que é essencial na vida. Você pode notar que tem um monte de coisa que a gente fazia, que não havia, a gente fazia, mas que não era essencial na vida, né? Mas às vezes não tratávamos bem, não abraçávamos, e nós vemos que o que vale verdadeiramente é essa coisa do relacionamento com Deus, relacionamento com a família. Mas ele tem o controle nos ventos, ele tem o controle no mar, ele tem o controle nas tempestades, e pela graça de Deus, nós veremos tudo isso acontecer, e reconhecendo que ele é o Senhor soberano em todas as coisas. Amém. Eu queria orar com você que está assistindo aí, está conosco, pastor Júnior, meu amigo, grande pastor, amado, homem de caráter, você conhece, fibra, honesto, tem uma família preciosa, uma família de Deus, que serve a Deus. Eu sempre admirei esse pastor, sempre admirei o Júnior, porque todas as vezes que nós nos encontramos, ele é um apaixonado pela igreja, fala com amor da igreja, trabalha com afinco pela igreja, tem tudo para glorificar a Deus. Você que é da igreja de Jandaia, não é? Você que conhece o pastor Júnior, sabe que esse homem tem o coração voltado para Deus. O propósito dele é servir a Jesus. Pastor Júnior, e gostaria de orar com você? Pode ser. Amado Deus, muito obrigado por esse tempo precioso, em que pela tua bondade e graça, nós, ó Pai, declaramos a nossa total dependência do Senhor. Declaramos a tua majestade, glória, soberania, e nesse momento oramos, pedindo que o Senhor visite cada coração que está acompanhando, aqueles que assistirão e estarão acompanhando esse bate-papo. O Senhor é o Deus que cura enfermidades, o Senhor é o Deus que abre portas, o Senhor é o Deus que tira o desânimo, o Senhor é o Deus que coordena a família. O Senhor não perde oportunidade, e nas crises o Senhor revela a tua grandeza, graça e glória. Pai, neste momento, no nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor visite e opere milagres. Esta vida que nesse momento coloca uma situação que humanamente não há saída. Nós pedimos a saída do alto, a liberação da bênção, a glória do Senhor, a visitação do Senhor, o poder do Senhor, e que nesse tempo, ó Pai, muitos testemunhos sejam dados para a glória do teu nome. Obrigado pela vida do pastor Júnior, obrigado pela sua casa, sua família, continue guiando o teu servo, continue abençoando a igreja em Jandaia, a liderança, cada membro, trazendo ânimo, renovo, e que esta igreja volte ainda mais fortalecida pelo teu nome. Nós cremos, Pai, continua suprindo, nós louvamos, nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero deixar um texto para o senhor, para a sua família. Amém. Um texto que está lá em 1 João, a Cláudia leu esses dias com o pessoal daqui de Mandaguari, que chamou muita atenção. 3 João, verso 2, diz assim: são as minhas palavras para você. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amém, pastor. Aleluia. Obrigado. Deus seja Agradeço. louvado. Amém. Obrigado, até pastor. breve. Paz, querido. Tchau, Amém. tchau. Tchau, tchau.
Deus está com o seu povo. Em tempos de aflição, seu socorro não se ausenta. Por isso não temeremos, se toda a terra se abalar e os montes se desabarem, agitando as águas de todo o mar. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a grande casa do Altíssimo. E ela não será destruída, o nosso Deus dela cuidará. As nações se apavoram e os reinos se abalam. Deus tropeça e a terra se desfaz. Ao nosso lado está o Senhor, o Deus de amor. Ao nosso lado está o Senhor, nosso